Olá, amigos. No dia 10 de abril de 2026, reuniu-se em sua sede no centro da cidade do Rio de Janeiro a Liga de Defesa Nacional, seção do Rio de Janeiro, sob a presidência do meu amigo professor Sérgio Pinto Monteiro. Inicialmente, o presidente compôs a mesa diretora. Ele, presidente da Liga de Defesa Nacional no Rio de Janeiro, professor Sérgio Pinto Monteiro. General de Exército veterano, André Luiz Novaes de Miranda. Vice-almirante veterano, Rui da Fonseca Elias. Doutora Eduarda Novaes de Miranda, trineta do senhor Afonso Viseu, fundador da Liga de Defesa Nacional. E o professor Pedro Ernesto Mariano de Azevedo, antigo presidente, meu amigo e meu antigo chefe no governo do Estado. A cerimônia teve como objetivo homenagear personalidades com a medalha do Mérito Cívico da Liga de Defesa Nacional. A Liga foi fundada no Rio de Janeiro em 7 de setembro de 1916, por um grupo de intelectuais liderados por Pedro Lessa, Miguel Calmon, Olavo Bilac e Venceslau Braz, na época presidente do Brasil. A sua atuação está ligada à campanha vitoriosa pela implantação do serviço militar obrigatório do Brasil. A cerimônia foi filmada por eles e o link do canal da Liga de Defesa Nacional aqui no Rio de Janeiro, eu coloco aqui nos comentários, tá? Eu vou apenas reproduzir o filme deles por causa da necessidade que o Brasil tem desse tipo de ações cívico-patriotas. O Brasil está passando por uma fase muito difícil e perigosa. Sua população muito dividida entre um lado e o outro, apenas antagoniza e se agride sem construir coisa nenhuma. Eu acho importante que o pessoal assista e apoie a Liga de Defesa Nacional. Daí eu passar esse vídeo deles aqui no meu canal, apenas para ter um alcance maior com o meu público-alvo, que inclusive conheço o caráter dos seguidores do meu canal. Brasileiro é um povo estranho. Não tem a mínima noção do que sejam heróis. Eles acham que heróis é jogador de futebol ou um artista que sobressai e esquece os verdadeiros heróis. Eu e o Monteiro, presidente da Liga, que foi o que escreveu o primeiro livro, eu escrevi o segundo livro sobre o mais condecorado herói do Brasil na Segunda Guerra Mundial, porque tivemos muitos heróis na Guerra do Paraguai. Mas na Segunda Guerra Mundial, já um evento mais recente, né, 1945, eu estava nascendo, o Monteiro já tinha 5 anos. O mais condecorado herói da Guerra Mundial. O Brasil, além de não conhecer, não... Sabe, ele morreu esquecido. Não fosse o Monteiro, que encontrou ele um pouco antes dele falecer, em janeiro de 99, conversar com ele e pegar os dados para escrever a sua biografia, passaria em branco. E é o mais condecorado. Apolo Miguel Resque, Major Apolo Miguel Resque, pouca gente conhece. Ele foi o único brasileiro condecorado pelo presidente dos Estados Unidos com a Distinguished Service Cross, cruz por serviços notáveis, por extrema bravura, além do cumprimento do dever. Ele já tinha a Silver Star, por Monte Castelo, e depois, no evento de La Serra, onde ele, ferido, manteve a posição, recebeu a Distinguished Service Cross. No enterro dele, o adido naval
americano, que veio porque, como ele tinha essa medalha do presidente dos Estados Unidos, o governo americano tinha que mandar representantes. E ele não viu nenhum representante do governo brasileiro. Apenas um pessoal do CPUR, porque ele era oriundo do CPUR, antigo aluno do CPUR que foi para a guerra, e o pessoal do Regimento Sampaio, que é onde ele serviu inicialmente. Só. Não tinha nenhum representante do governo, o governo nem soube, nem se manifestou. E esse adido naval disse, olha, vocês brasileiros são um povo muito estranho. Na minha terra, alguém com as condecorações desse herói teria a gratidão eterna do povo. E a gente nada fez. Então, nós precisamos de patriotismo. Antes do Olavo Bilac criar a lei de serviço militar obrigatório, que hoje é uma coisa tão natural que ninguém nota. Né? Não, sabe aquilo que você faz repetidamente, sem sentir, como escovar dente, lavar rosto e outras coisas? Serviço militar obrigatório é assim. Todo mundo sabe que quando chegar aos 18 anos, os homens vão servir, agora as mulheres estão querendo servir também. Mas nunca foi, nem sempre foi assim. Antes de 1916, como é que o Brasil ia manter soldados para cuidar da sua defesa? O Brasil é um país rico, então sempre foi cobiçado, aqui sempre teve pirata e países estrangeiros tentando invadir, tomar e conquistar. E para manter os exércitos, os caras tinham que ir na rua e caçar. Pegava o sujeito à força. Então, os quartéis, na verdade, eram prisões, onde o cara era obrigado a servir na base do chicote. Tá pensando o quê? A Marinha, antes do Exército, a Marinha é a mais antiga das armas. Não havia Exército, mas já existia a Marinha, porque tinha as navegações. A Marinha sempre pegou bêbados e outros caras no cais do porto à força, levava para os seus navios, porque senão como é que ia conseguir marinheiro? O povo não sabe disso. Aliás, o povo, desculpa, mas o povo não gosta muito de estudar. E história é muito importante. Um país que não tem história, tem o quê? Vamos ver a bela cerimônia da Liga de Defesa Nacional. Senhoras e senhores, bom dia. Estamos iniciando a nossa cerimônia de outorga da medalha da Ordem do Mérito Cívico da Liga de Defesa Nacional. Gostaria de informar que este ato está sendo transmitido ao vivo pelo nosso canal do YouTube e as outras ligas do Brasil estarão conectadas conosco também, retransmitindo para o seu público-alvo. Além disso, esta sessão está sendo gravada para os anais da Liga da Defesa. Gostaria de convidar para compor a mesa o senhor general de Exército André Luiz Novaes Miranda, assessor internacional da Fundação Getúlio Vargas. Por favor, general. Senhor vice-almirante Rui da Fonseca Elia, antigo presidente do Clube Naval. Por favor, almirante. Temos uma convidada que merece uma citação muito especial. Quando a Liga de Defesa Nacional foi criada em 7 de setembro de 1916,
lá se vão 109 anos, um grupo de brasileiros ilustres, comandados pelo nosso patrono, Olavo Bilac, se reuniu na Biblioteca Nacional e criou a Liga da Defesa. Entre esses destaques nacionais, nós tínhamos um empresário, o senhor Afonso Viseu. E, para nossa felicidade, a esposa do general Novaes é trineta do senhor Afonso Viseu. Por favor, venha compor a mesa. Convido para compor a mesa o nosso eterno presidente, professor Pedro Ernesto Mariano de Azevedo. Registrar a presença do meu amigo e eterno comandante, Coronel Sinésio Ramos Martins, amigo de longa data e um grande apoiador das atividades dos oficiais da R2 no Brasil. Também registrar a presença do professor doutor Daniel Mata Roque, presidente da Associação Nacional dos Veteranos da FEB. Seja bem-vindo. Registrar a presença da nossa tenente Viviane, aqui está representando o tenente-coronel Calado, comandante do CPOR, que está em viagem. Seja bem-vinda. Canto do Hino Nacional Brasileiro, letra de Joaquim Osório Duque Estrada, em música de Francisco Manuel da Silva. Ouviram do Ipiranga,
Registrar a presença também da Coronel Aziza, que será uma das nossas agraciadas hoje, do Tenente R2 Sava, presidente da AORE Niterói, e do Tenente R2 Alves, que aqui está representando a Polícia Federal. Seja bem-vindo. Há 109 anos, numa tarde de 7 de setembro de 1916, uma pleiade de brasileiros ilustres, liderados pelo poeta Olavo Bilac, reunidos no Salão das Conferências da Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro, fundaram solenemente a Liga de Defesa Nacional. Entre outros objetivos estatutários, a nossa centenária entidade visa, aspas, congregar os sentimentos patrióticos dos brasileiros de todas as classes, fechar aspas, difundindo, aspas, a educação cívica, o amor à justiça e o culto ao patriotismo, fechar aspas. A Liga se originou na campanha desenvolvida por Olavo Bilac e outros intelectuais, entre civis e militares, pela efetiva implantação do serviço militar obrigatório em nosso país. Do grupo inicial faziam parte inúmeros destaques nacionais, como o jurista, político e diplomata Rui Barbosa, o nosso Águia de Aia, Miguel Calmon, deputado federal, Pedro Lessa, ministro do Supremo Tribunal Federal, General Caetano de Farias, ministro da Guerra, Almirante Alexandrino, ministro da Marinha, Pandiaca Lógeras, ministro da Fazenda, Afonso Viseu, empresário. Entre muitas outras personalidades da época, o grupo se destacou pela sua qualidade e pela sua estirpe patriótica. O primeiro presidente da Liga foi o então presidente da República, Venceslau Braz. Um ano após a sua criação, a Liga de Defesa Nacional já possuía, somente no Rio de Janeiro, cerca de 800 associados. Entre os dispositivos estatutários da Liga, destaca-se o artigo 19. A Liga de Defesa Nacional nunca poderá intervir em lutas eleitorais, nem em discussões ou propagandas partidárias, políticas ou religiosas, mas intervirá sempre a título de centro de conselho e de continuidade nas questões de educação, nos problemas sociais de proteção e de defesa coletiva, dirigindo-se, dentro das garantias da Constituição do país, aos governos e ao povo. As ações da LDN de maior influência na vida nacional ocorreram entre 1920 e 1940. Foi uma proposta da Liga ao governo de então, que resultou na obrigatoriedade do ensino de português nas colônias de imigrantes, que por décadas praticaram apenas o idioma do país de origem. Também a inclusão do ensino formal de assuntos ligados ao civismo e ao patriotismo, com ênfase para o canto do hino nacional, o culto à bandeira e o conhecimento da história da pátria, tiveram origem em sugestões da Liga. Em 1936, a LDN organizou o Desfile da Mocidade e da Raça, criado
pelo Ministério da Educação e Cultura e realizado no Rio de Janeiro. No final dos anos 30 e durante todo o período da Segunda Guerra Mundial, a Liga teve forte participação nos movimentos contra o nazifascismo e foi uma das principais influenciadoras na declaração de guerra do Brasil às potências do eixo, bem como na criação da Força Expedicionária Brasileira. Ainda por iniciativa da Liga, foram adotadas as comemorações da Semana da Pátria, assim como a sua abertura com o fogo simbólico, cuja primeira corrida foi realizada em 1938, no Rio Grande do Sul. Em 1945, o fogo simbólico da pátria partiu do cemitério de Pistoia, na Itália, onde se encontravam sepultados nossos heróicos pracinhas. Até mesmo os desfiles da Escola de Samba do Rio de Janeiro, entre 1943 e 1945, foram patrocinados pela Liga. A Pira da Pátria, na Praça dos Três Poderes, em Brasília, onde o fogo arde permanentemente, foi inaugurada em 1987 e teve origem numa proposta da LDN. Ao longo desta vitoriosa jornada, a Liga multiplicou-se por vários estados e regiões do país, sob a forma de diretorias regionais, núcleos municipais ou representantes nomeados. Em 1982, por desmembramento da Liga da Defesa Nacional, transferida para Brasília, foi então constituída a LDN Diretoria do Rio de Janeiro, que, ao lado de suas congêneres, mantém a doutrina de atuação formulada no Estatuto de 1916, visando, aspas, robustecer na opinião pública nacional um elevado sentimento de patriotismo, fechar aspas. Nós, os integrantes da Liga da Defesa Nacional, Diretoria Estadual do Rio de Janeiro, irmanados na nobre e honrosa missão de dar continuidade às ações meritórias dos que nos antecederam, manifestamos uma imensa satisfação pelas honrosas presenças. Reiteramos os princípios e valores que forjaram a nacionalidade e proclamamos um imenso amor e lealdade à pátria e ao povo brasileiro. Bem, outorga da Medalha da Ordem do Mérito Cívico. A Medalha da Ordem do Mérito Cívico é concedida anualmente pela Liga da Defesa Nacional de Brasília, mediante indicações das ligas e representações estaduais. A data de outorga recomendada pela Liga Nacional é a do nascimento do nosso patrono Olavo Bilac, 16 de dezembro. Aqui no Rio, retardamos a cerimônia de 2025 para o dia de hoje, visando também celebrar o aniversário da LDN-RJ, que transcorreu na semana passada, em 2 de abril, quando comemoramos 44 anos. O ministro Lincoln Magalhães da Rocha, presidente da Liga da Defesa Nacional e grão-mestre da Ordem do Mérito Cívico, em atendimento às indicações da Liga da Defesa Nacional do Rio de Janeiro, resolveu conceder a Medalha da Ordem do Mérito Cívico ao excelentíssimo senhor General de Exército André Luiz Novaes Miranda, assessor internacional da Fundação Getúlio Vargas. Por favor, general, seu lugar no dispositivo.
o ministro Lincoln Magalhães da Rocha, presidente da Liga do Defesa Nacional, grão-mestre da Ordem do Mérito Cívico, em atendimento às indicações da Liga de Defesa Nacional, Rio de Janeiro, resolveu conceder a medalha da Ordem do Mérito Cívico à doutora Mônica Romero Monteiro Marinho, presidente do Deliberativo da Liga de Defesa Nacional. Vou pedir ao nosso eterno presidente, professor Pedro Ernesto, que faça a entrega da condecoração. Ministro Lincoln Magalhães da Rocha, presidente da Liga de Defesa Nacional, mestre da Ordem do Mérito Cívico, em atendimento da Liga do Janeiro, resolveu conceder a medalha da Ordem do Mérito Cívico ao senhor empresário Dr. Benedito Normando Simões, professor de ciência da Liga de Defesa do Rio de Janeiro. Vou pedir ao almirante Elia e faça a entrega da condecoração. Gostaria então de solicitar aos nossos agraciados, pela ordem, um pronunciamento sobre esse momento, sobre essa premiação tão justa e merecida. Por favor, General Novaes. Tem a sua importância, maior importância nessa área do Estatuto. É o patrono do Conselho Nacional de Oficiais da Reserva, exerceu várias funções na ORI, e é um amigo que eu fiz aqui já de muitos anos, né? É o Almirante Rui, professor Pedro Ernesto, também uma pessoa com quem eu tive um relacionamento muito estreito aí durante vários anos. Eu não vou cumprimentar todos, peço desculpa para não me estender muito, mas um respeitoso, minha saudação respeitosa a todos vocês. Primeiro, uma gratidão, viu, Monteiro? Muito obrigado e por essa homenagem. Agradeço também, em nome da minha esposa, que foi também citada aqui, e como trineta do Afonso Viseu, tenho certeza que o Afonso Viseu está orgulhoso em ver a trineta aqui sentada nessa mesa, nessa liga, que ele foi o primeiro tesoureiro e participou ativamente daquela época. Então, eu estou realmente muito honrado em receber essa medalha e estar aqui com todos vocês
nesse dia. A Liga foi criada num momento muito turbulento. Eu vejo hoje as pessoas dizendo que nós estamos atravessando o pior momento da nossa história, tanto aqui dentro do país quanto no mundo, né? E nós todos estão acompanhando as várias guerras que nós estamos enfrentando neste momento. A que está mais na mídia é a entre Israel e Estados Unidos contra o Irã. Na realidade, já se estendeu ali e está envolvendo cada vez mais países, mas temos a da Ucrânia, que já está há mais de 4 anos, e várias outras. O mundo nunca esteve, desde 1945, nunca houve tantas guerras no mesmo momento, e tantas pessoas envolvidas, e tantos países envolvidos. Mas a Liga foi criada num momento pior que esse até, né? Então, estávamos na Primeira Guerra Mundial, o Brasil vivendo também um momento muito difícil. A gente vê os objetivos da criação da Liga, e voltando alguns anos, nas origens dela, quando essas mesmas pessoas lutavam por a instituição de um serviço militar obrigatório. O Brasil não tinha isso. Era muito complicado para que as Forças Armadas se mantivessem num nível mínimo de prontidão, que nós continuamos na mesma batalha, mas não mais pela questão de pessoal. Hoje nós temos 1,5 milhão de jovens do sexo masculino que se apresentam anualmente, e é uma coisa tão natural que eu tenho certeza que muitas pessoas já nem param para pensar que já não foi assim. Os quartéis, antigamente, muito antes disso, eles eram quase como uma prisão. Até os desenhos dos quartéis mais antigos, a arquitetura daquilo demonstra isso. Porque, de fato, as forças saíam buscar pessoas na rua, buscar até prisioneiros e todo tipo de gente para tentar minimamente ter um efetivo para se manter num estado mínimo aí de prontidão e participar dos momentos que o Estado brasileiro precisava da intervenção das Forças Armadas. E foi muito difícil romper isso, tentou-se por leis, de uma série de formas, e foi esse movimento do Olavo Bilac, que é o patrono do serviço militar das Forças Armadas, né, brasileiras, que nós conseguimos estabilizar isso, e hoje temos esse marco. E, mais ainda, a partir do ano passado, com a efetivação esse ano, nós temos também agora o Serviço Militar Voluntário das Mulheres. E já tivemos 34 mil voluntárias, e as primeiras, eu visitei há 2 semanas já no treinamento delas aqui no Rio de Janeiro, já perfeitamente integradas e participando já das nossas atividades, com muito orgulho. Conversei com algumas delas. Então, também tenho certeza que o Olavo Bilac e os fundadores da Liga estão muito orgulhosos de ver mais um passo dado nessa integração da sociedade com as Forças Armadas, que é uma das coisas que nós conseguimos com o serviço militar obrigatório. Essas 1,5 milhão de pessoas, elas todos os anos entram nos quartéis, passam ali um tempo, mínimo que seja, e ali assistem um filme, às vezes, ou cantam o hino nacional, talvez pela única vez, para muitos, que vêm de rincões afastados, quilombolas, indígenas, ribeirinhos lá na Amazônia, que vêm para a cidade, vêm para esses locais, para buscar ali um primeiro contato, muitas vezes anos atrasados, porque não sabiam, porque não tinham informação, e tem, às vezes, o único contato dele com os nossos valores cívicos naquele momento, mas isso marca essas pessoas. Às vezes, vocês todos aqui têm certeza que já conversaram com esse tipo de pessoa, que foi uma única vez num local desse, e como marcou a vida, e das pessoas que têm a oportunidade de servir por 1 ano, e muitos seguem carreira e ficam ou os 8 anos de temporário, ou até buscam depois concursos para se integrarem efetivamente nas Forças Armadas, como isso marca. E como nós hoje temos uma penetração em todos os locais da sociedade. Eu já citei, temos indígenas de várias etnias que são soldados e têm um orgulho tremendo de lutar pelos mesmos ideais nossos. O civismo e o patriotismo são valores do Exército. Dentre os nossos 6 valores, esses são os 2 primeiros, e vieram desde essa época aí de Olavo Bilac. Então, nós temos um orgulho tremendo da Liga de Defesa Nacional. Quando eu comandava aqui o Leste, o meu amigo Monteiro acendia o fogo nas nossas cerimônias de 7 de setembro, e era muito bacana ver, e continuava organizando essa corrida que faz ali na Serra, em Petrópolis, naquela região ali da Teresópolis. Então, esses valores são mantidos até hoje,
Eu parabenizo os esforços que eu acompanhei do professor Pedro Ernesto e, posteriormente, do tenente Monteiro aqui no Rio de Janeiro, para estender a participação, a presença, esses valores até outras camadas da sociedade, com eventos culturais, com crianças, com escolas. Então, a Liga continua numa luta incansável e o país vivendo uma situação de muita dificuldade, o mundo vivendo uma situação de extremo perigo e dificuldade. Muitos até, um historiador aqui importante, muitos historiadores até dizem que nós estamos na Terceira Guerra Mundial. Ligando esses pontos todos, todas essas guerras, a quantidade de países envolvidos. Eu fiz essa semana uma pesquisa, nós temos entre 70 e 90, depende da forma como se encara, 70 a 90 países envolvidos, direto ou indiretamente, nos conflitos atuais. São mais de 60 conflitos e passando de, vamos arredondar, 80 países envolvidos, direta e indiretamente, e muitos em vias de entrar. Então, nós estamos, de fato, vivendo um período muito difícil, mas nós já atravessamos períodos piores, como foi o caso aí da época da Primeira Guerra, e vamos novamente chegar ao fim desse período aí, se Deus quiser, e mantendo, principalmente aqui no nosso caso, o civismo e o patriotismo como nossos valores. Muito obrigado, desculpa se eu me estendi um pouquinho, mas falei de coração e muito orgulhoso de estar aqui com vocês hoje, Monteiro. Muito obrigado. Doutora Mônica, por favor. Obrigada. Eu gostaria de falar com todos um agradecimento muito grande pelo fato de estar aqui, porque eu não sabia o que era, o que nós tínhamos aqui, até que o meu primeiro presidente foi o doutor Pedro, que foi professor, né, que a gente... Pronto. Que deu essa primeira abertura para eu entender, eu que sou mãe, que sou avó e quero um mundo melhor, isso aqui, para mim, abriu um espaço imenso. Dentro disso, eu tive a continuidade, muito bem liderada pelo nosso presidente Monteiro, onde me fez, eu, que professora até da Fundação Getúlio Vargas, pela pós-graduação, mas me fez rever história, entender melhor o país, entender o que está acontecendo que a gente está repetindo de errado, o que a gente pode melhorar muito. Então, nós estamos num Brasil que precisa da Liga. Não é a Liga que precisa do Brasil. O Brasil, nesse momento, precisa da Liga. Precisa de pessoas como os senhores, que gentilmente me receberam, mas que são pessoas que estão fazendo um Brasil melhor. Melhor em que sentido? Um Brasil que tenha valores, um Brasil que a gente olha, como o senhor falou, desde quando foi aberto lá o Exército, a primeira vez, etc., a gente sabe que, no passado, os donos dos escravos mandavam para a guerra, então não queria saber, não, os escravos que se danassem. E quando eles voltassem, eles estavam alforriados. Uma vez alforriado era quem? Era ninguém. Então, o Exército, quando acolhe, vai durar anos, né? Os senhores conhecem mais do que eu, mas quando acolhem essas pessoas, eles transformam essas pessoas em reais brasileiros. Então, nós todos hoje temos que parar para pensar em que momento nós estamos, se nós estamos nos tratando e nos reconhecendo todos como brasileiros igualmente, sem grandes tumultos. A gente não precisa de grandes confusões, precisa de simplesmente olhar e reconhecer. Pessoas inteligentes, pessoas que estão aqui, não interessa de onde veio, de onde vem, se é rico, se é pobre, se é branco, se é pedra amarela. Mulheres. O drama das mulheres. Que drama das mulheres? Nós somos gente. E nós temos que ser tratados como gente, com o nosso patriotismo, entendendo o nosso país, que cada vez mais a gente precisa de exemplos de líderes como estes que eu estou vendo aqui. São lideranças para um Brasil melhor. Eu tenho filhos, eu tenho netos. Eu olho, estou vendo a minha filha ali, mãe dos meus netos,
E nas escolas, hoje, a gente está... Eu vejo... Nós temos uma diretora que é fantástica, faço questão... Posso falar, né? Fantástica, é a professora Dalva, que tem, além de tudo, uma criatividade fantástica. Então, ela inventa umas coisas assim ótimas. Entre elas, ela fez um concurso nas escolas. Gente, vocês têm noção do que é você fazer dentro das escolas públicas hoje, as crianças pensarem o que é Brasil? Isso a Liga da Defesa fez, o presidente apoiou naturalmente, né? Mas, né, parabéns, né, Dalva? Mas todo esse processo, eu tenho muito orgulho de estar aqui. Eu não tenho experiência militar. A gente sempre acha que tudo é militar, né? Não, eu não tenho experiência militar, embora filha de militar, tá? Meu pai era militar de cavalaria, mas nós éramos 6 filhos, então não era tanto tempo que dava para ficar todo mundo. Mas, então, eu não tinha essa visão até entrar na Liga. E a Liga, gente, é um instrumento hoje de sobrevivência do país bem. Eu enxergo a Liga como isso. Ah, que isso, gente, vocês são malucos, é meia dúzia de ideias. Não. Incrível Exército de Branca Leone, não sei se alguém aqui já assistiu esse filme há muitos anos. Então, é isso, a gente vai chegar lá. Nem que seja cantando, Leone, Leone, Leone. Por quê? Porque nós temos que acreditar. Porque nossos filhos e nossos netos vão precisar acreditar no melhor. Não dá mais como está. Então, olha, muito obrigada pela confiança, muito obrigada. Eu não sou da área militar, embora de filho militar, não convivo com pessoas que têm visões totalmente diferentes da nossa, né, onde nós estamos muito mais preocupados com o país, tem pessoas que estão muito mais preocupadas com seus umbigos. E nós estamos preocupados com nossos filhos e netos. Gente, olha, muito, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. E oportunidade, além de tudo, com a medalha, aí é demais, né, presidente? Obrigada. Gente, muito obrigada. Doutor Normando, por favor, queira fazer a sua manifestação. Em primeiro lugar, agradecer a esta mesa, belíssima mesa diretora do TFN. Nós temos, em primeiro lugar, o agradecimento aos meus confrades e às confreiras presentes, principalmente a minha diretora, a doutora Dalva. Muito obrigado por tudo. É uma honra estar aqui presente numa elite dessa sociedade tão sofrida como está sendo a nossa. Eu gostaria de fugir um pouco dos meus comentários e passar para os presentes uma das coisas mais importantes que a Liga trouxe, que é o nosso grande poeta e escritor Olavo Bilac. Eu vou passar para vocês a primeira apresentação dele no dia da inauguração da Liga, dia 7 de setembro, que data linda, de 1916. O protesto e a reação estão nesta Liga, cujo título é, claro e sintético, a defesa nacional é tudo para a nação. É o lar e a pátria, a organização e a ordem da família e da sociedade, todo o trabalho, a lavoura, indústria, comércio, a moral doméstica e a moral política, todo o mecanismo das leis e da administração, a economia, a justiça, a instrução, a escola, a oficina, o quartel, a paz. E a guerra, a história e a política, a poesia e a filosofia, ciências e a arte, o passado, o presente e o futuro da nacionalidade. Meus amigos, eu fui abençoado por Deus por me lembrar dessa passagem histórica
do nosso grande fundador Olavo Bilac, quando, na sua primeira reunião, dia 7 de setembro de 2016, apresentou o que eu passei para vocês agora de uma forma brilhante. Muito obrigado, meu presidente, tanto o atual como o passado. Obrigado ao general, obrigado ao almirante e muito obrigado por essa oportunidade. O quarto agraciado é o general de brigada Alexandre Roberto da Silva, comandante da 7ª Brigada de Infantaria Motorizada, sediada no Rio Grande do Norte, e ex-comandante do Forte Copacabana. O senhor general Roberto me solicitou que fizesse a entrega desta condecoração na sede do seu comando em Natal, o que será feito no mês de novembro deste ano, durante o Encontro Nacional de Recife. Então, registrar que nós temos um quarto agraciado que receberá a comenda no seu comando, como ele gostaria de receber. Registrar também a presença do tenente Tadeu, presidente do Conselho Nacional de Oficiais da Reserva, a presença do meu irmão historiador Israel Braiberg. Sejam bem-vindos. Registrar também a presença do jornalista Santino Seraldi, que mais uma vez nos honra com a sua participação, e registrar a presença de vários oficiais veteranos, oriundos do nosso CPORs e NPORs e componentes das nossas AORs. Muito obrigado. Nós agora faremos a entrega de diplomas da Medalha do Mérito Cívico que alguns destaques nacionais receberam anteriormente, cujo diploma não chegou às suas mãos por razões diversas. Então, eu vou pedir para a nossa diretora de planejamento, professora Dalva, que faça a entrega desses diplomas da Ordem do Mérito Cívico a essas personalidades que aqui estão. Por favor, Dalva. Você chama e entrega. Bom dia a todos. Primeiro, ser agraciada, minha amiga, eu considero minha amiga, Coronel Aziza. Uma grande satisfação eu entregar esse diploma para você. Como os senhores já falam, a voz é boa, vai longe. Parabéns à mesa, muito obrigada, professor Peter Castro. Honra, a minha inspiração, todo o meu amor pelo senhor. Obrigada até por falar, né? Segunda pessoa, meu amigo, eu tenho tantos amigos, é o Pacelli, diretor de comunicação da Liga. Como mais brasileiros vegetarianos, eu quero agradecer a honra que eu tenho de ter recebido este diploma, esta medalha. Adesso il Ernesto, o eterno presidente, il tuo presidente,
Depois quero sublinhar uma coisa que me impressionou muito hoje. Estava lendo, cantando o hino do Brasil. Estava me reconhecendo em cada palavra, em cada princípio, em cada tua classificação, desculpa a palavra, da paz, muito meu comum comunidade. Muito obrigado. Pequeno parêntese. Uma das coisas que me impressionaram muito hoje, provavelmente, é ver nosso grande general com a esposa, não nas mãos. Me emocionou muito. A segunda pessoa é Fernando José Pereira Gomes Filho. A outra sou eu. E a outra é João Ricardo Nascimento. Já caminhando para o final, eu gostaria de manter uma tradição que vem do tempo do nosso eterno presidente, sempre ler alguma coisa produzida pelo Olavo Bilac. O nosso companheiro Normando já mencionou um trecho que fala dele, do ato da inauguração da Liga. Eu então separei aqui um pequeno trecho de um discurso que ele fez meses antes de criar a Liga, numa visita a uma universidade lá do Paraná. Eu vou ler, e os senhores irão perceber claramente que ele era um visionário. Há sempre um perigo nacional. Nações como os homens, por mais robustas que sejam, estão sujeitas a doenças iminentes e traiçoeiras. A vida é uma estrada desconhecida, em que o viajante, a cada passo, adivinha uma surpresa e uma emboscada. Em cada cotovelo da trilha aparece o monstro que Édipo entestou no caminho de Tebas. A mais forte das nações da América, a grande República dos Estados Unidos do Norte, forrada de milhões de fortalezas, abastecida de plantações, de fábricas, de escolas e de arsenais, acaba de sentir no ar este perigo vago, este pressentimento inconsistente. Rebate salutar, alarma benéfico e aumentou a sua defesa. A dar voo, uma palavra que a gente já não escuta muito, a dar voo novas forças de terra e de mar à sua nacionalidade. Se esta poderosa nação tem cautela, em plena saúde, como não há de tê-las as nações enfermas, como a nossa, enfraquecida pela ignorância pública, pelo desprestígio dos governos, pela míngua de estadistas superiores. Queremos ser pacifistas, como o Barão do Rio Branco. Apoiaremos e defenderemos sempre o artigo da nossa Constituição que impede toda e qualquer veleidade de conquista. Sim,
Sejamos e seremos pacifistas e contrários a tendências para a guerra ofensiva. Mas preparemo-nos e aceitemos com calma e com força toda e qualquer guerra defensiva que possivelmente nos seja imposta. O pacifismo é sagrado e nobre, mas que o pacifismo não seja a ausência da honra, a abolição do brio. A guerra é um mal horrível, um mal abominável. Mas quando a guerra é um fato, como poderemos dissipá-la diante de nós? Antes a guerra do que a perda da independência, a perda do brio e a perda da dignidade. Olavo Bilac. Eu gostaria de ouvir a palavra do almirante Elia, seguida do nosso eterno presidente Pedro Ernesto. Inicialmente, eu queria agradecer ao nosso presidente da Liga do Rio essa oportunidade, essa honra de eu estar aqui. Especialmente neste momento que nós estamos atravessando. As palavras agora de Olavo Bilac já disse tudo, mas sem querer ser pessimista, minha mulher diz que eu até estou obsessivo com esse problema, é o caminho que até agora nos leva à desgraça de tudo isso, da indignidade, da perda do brio, da perda do sentido da brasilidade que o atual governo está patrocinando. Eu já ultrapassei 86 anos. Sou casado há 60. Tenho 4 filhas, graças a Deus, mais 6 netos e 2 bisnetos, todos menos 2 bisnetas, que eu chamo de brincadeira os meus vingadores. Enfim, a par de tudo que já foi dito sobre os princípios nossos, eu achei importante registrar, dentro da minha obsessão pelo que está acontecendo, essas palavras numa liga tão patriótica como a Liga da Defesa Nacional, criada por um eminente patriota. Já foi bastante ressaltado aqui. E, para terminar, eu acho que toda a reserva, os reformados como eu, tínhamos que manifestar, mas não somente com palavras como eu tenho visto na imprensa, nas redes sociais, muitas explicações verdadeiras, necessárias, porém que não, até agora, surtiram efeitos. E a classe militar, penso eu, podendo ter algumas pessoas que acham que a gente pode continuar nessa passividade, eu acho que a reserva o máximo possível de todos os patriotas civis, militares, homens, mulheres,
que integram hoje essa coisa sagrada que são as Forças Armadas. Eu me orgulho de ser também do Exército. Eu entrei para o colégio militar com 12 anos. Sou reservista de cavalaria, que era uma das paixões que eu tinha no colégio militar. E, posteriormente, fui para a Marinha por espontânea e até vocação para o mar, que eu sempre morei na beira da praia. Então, fico feliz de estar aqui. Cumprimento os senhores pelo prestígio que deram a essa cerimônia e perdoem a minha emoção. Estou até tremendo aqui. Não é de medo, não. É de... Os velhinhos, às vezes, quando falam, se emocionam e a mão chega a tremer quando a gravidade da ameaça é muito grande. Muito obrigado a vocês. Meu eterno presidente, professor Pedro Ernesto. Eu não sabia que ia ser chamado a falar. Então, o meu improviso, espero, com ele, em primeiro lugar, agradecer toda essa atenção, esse carinho. A Coronel Aziza, eu conheci, ela nem tinha entrado ainda para a academia. Então, hoje já é uma coronel PM e tantos outros. Pois é. E atuou conosco aqui antes de ir para o exterior, de onde voltou recentemente. Mas aqui tenho muitos amigos. Eu vou lhes falar uma coisa, estou improvisando. A Liga, como disse o nosso presidente, professor Monteiro, ela, quando foi criada, foi numa solenidade na Biblioteca Nacional, aqui no Rio. O Rio era a capital. E ela funcionou muito bem até, se não me engano, 1982, quando foi transferida a sede para Brasília. Só que Brasília não tinha uma população homogênea. Quem foi a Brasília no seu começo, e até hoje, sabe que lá tinha gente de toda parte. E não se criou, então, o mesmo fervor, o mesmo... Não se tinha... Né? E lá em Brasília, a Liga, então, tem hoje a sua presidência, a sua diretoria nacional, mas... e aqui no Rio, aos poucos, a nossa Liga, tendo deixado de ser a sede nacional, começou a fenecer. Um dia vim visitar aqui o prédio para visitar uma instituição aqui do prédio e perguntei ao porteiro quem está presidindo a Liga hoje. E ele me disse, a Liga está fechada já há quase 8 anos. Eu achei aquilo um absurdo e comuniquei a um amigo meu de Brasília sem nenhum interesse. Não é possível deixar a Liga fechada. Bom, e fui surpreendido um mês depois com uma consulta vinda de Brasília se eu aceitaria reorganizar a nossa Liga. O que é que eu ia fazer? Eu aceitei a missão, tínhamos uma sala menor que essa, aqui no prédio, no 3º andar, e para entrar lá eu fiz questão de ir com um oficial da ativa, com um representante de outras instituições, o chaveiro, tivemos que arrombar a porta, e ao entrar encontramos tudo no chão, inclusive documentos. Estava horrível, fechado realmente há uns 8 anos. Logo depois eu soube que tinha um andar em que tinham nossos arquivos. E também tinha caído da prateleira, estavam no chão. Toda a história da Liga está conosco aqui no Rio.
Então, hoje, na nossa sede, na nova sede, que felizmente conseguimos, que é quase que o dobro desse salão, pelo menos uma vez e meia, é bem maior e está muito bem equipada. Tivemos a sorte de conseguir apoios. O João Ricardo, que foi citado, não pôde vir pegar o diploma porque ele está em São Paulo, foi um empresário que patrocinou a Liga. Bom, e hoje temos, então, 210 caixas, se não me engano, com documentos, 204 caixas. 10 são documentos altamente valiosos, e isso tudo foi trabalhado, limpo, classificado, e nós estamos realmente conseguindo, aos poucos, reviver. Eu queria dizer que o nosso atual presidente, professor Monteiro, realmente tem feito um grande esforço. A sua equipe tem se mantido em dia e atuante, e nós, certamente, aos poucos, iremos conseguindo, de novo, renovar todo aquele brilho do passado. Eu fico muito satisfeito, eu subi no elevador com um rapaz de 17 anos, cadê ele? Está lá atrás, tá lá atrás. Eu disse a ele, olha, eu só tenho mais 70 que você, viu? Mas porque nós trouxemos jovens para cá, e esses jovens que passaram por aqui, mas que tiveram por seguir suas carreiras, né, estão indo muito bem. E o esforço do Monteiro ao incentivar jovens, né, nas escolas a estudarem o Brasil, isso tudo certamente irá criar mais um grupo de jovens, porque temos de passar isso para os mais jovens. Eu vejo aqui alguns companheiros de outras instituições, o Blasberg, lá atrás, que está aqui, eu diria até meu padrinho, embora ele seja muito jovem, mas eu assistindo as diversas promoções que ele fez, o cineasta Mata Roque, ele sempre disse, professor, por que o senhor não entra para o Instituto? E eu entrei para o Instituto, onde estou lá agora com o general Bergo. O Bergo foi meu companheiro na Escola Superior de Guerra quando era coronel. Bom, mas o que eu quero dizer é que eu venho mantendo o esforço e queria agradecer a todos. Não dá para apertar a mão de cada um, principalmente aqueles que me citaram, e dizer que eu acredito que vamos conseguir cada vez mais levar para a nossa juventude, para o nosso povo, esse espírito que o nosso Criador impôs desde o começo. Eu vou citar um fato da história, não queria ser longo, mas vou ter de... Me puseram para falar. Ele, quando garoto, ouviu falar da Guerra do Paraguai. Uma guerra longa, imaginem, como é que nós viemos a saber que tínhamos uma guerra tão longe? Vieram a cavalo, vieram de barco, né? Certamente vieram de barco. Quanto tempo chegou? Quanto tempo depois chegou aqui a notícia? E, se eu não me engano, nessa época nós tínhamos 19 mil soldados aqui no Rio, ou não sei se no Brasil. Eu li isso e não guardei tão bem. E, como disse o general, eu sabia que esses soldados eram regimentados no que havia de... Pegavam um ladrão na rua e botavam no exército. Então, meu avô foi... Meu pai foi militar, foi também do exército, meu avô. Então, eu conheço essa história. E ele viu isso, e um navio brasileiro que não estava a serviço do Brasil, mas cedido a uma empresa americana, foi torpedeado, foi atacado na Primeira Guerra Mundial. Isso foi também o que acendeu muito, né, esse
desejo de fortalecer a nossa defesa. E esse homem, num tempo que nós não tínhamos ônibus, nem avião, não tínhamos estradas. Eu tenho uma foto dele descendo no porto, lá em Porto Alegre, e centenas de pessoas no cais. Porto Alegre tinha quantas? Não sei quantas, mas ali naquela foto, eu acredito que tínhamos 200, 300 pessoas. E ele foi assim pelo Brasil inteiro, foi citado aqui numa universidade, em Curitiba, ele esteve em São Paulo, em Minas, e levantou no Brasil, então, essa força que durante muitos anos, felizmente, eu diria que, se os gaúchos estão me assistindo, eu tenho o maior orgulho de ser filho e neto de gaúcho, porque lá no Rio Grande do Sul essa tradição se manteve até hoje. Eles fazem a Corrida do Fogo Simbólico, passando por mais de 200 municípios. Eu espero que nós consigamos, no futuro, fazer a mesma coisa. Nós só temos 92, então talvez seja mais fácil. Mas, então, isso é o que nós temos de fazer. Eu estou lamentando muito, porque ontem assisti uma palestra, eu sou também da ADESG, foi uma reunião do Conselho, almoço nosso, com uma palestra em que o nosso orçamento em relação à defesa foi todo descrito pelo palestrante, e o que se vê é que o Brasil, infelizmente, não tem uma capacidade hoje plena como deveria ter para desenvolver todas as suas necessidades de defesa. Eu me lembro, quando eu era presidente da ADESG, eu tinha muito contato com os militares, né? Sou civil, mas fui da Escola Militar Superior de Guerra há muitos anos. Quando é que nós vamos ter o nosso submarino? 1920 está pronto. E hoje, eu acho que já está programado para 35. E é importante para nós termos o desenvolvimento. É verdade que temos algumas áreas em que estamos muitíssimo bem desenvolvidos, mas com muito poucos recursos. A nossa defesa carece, e carece muito. E eu acredito que isso deva ser também, entre nós, porque poucos brasileiros compreendem isso, um estímulo para reforçarmos esse orçamento e darmos ao Brasil uma capacidade realmente de defender esses 8.500, mais até, quilômetros quadrados que temos. E tudo me mostra que o hemisfério norte procura se engrandecer. Quando nós olhamos o mapa e vemos aquela Groenlândia, que agora está sendo tão debatida, e olhamos embaixo a Argentina, a Groenlândia parece bem maior do que a Argentina, e não é. O hemisfério norte está super crescido. Não sei se já notaram, nós devem lembrar, temos uma ilha de Marajó, né? Com 41, 42 mil quilômetros. Ela mal aparece no nosso mapa. Sabem que nós temos vários países no mundo, inclusive da Europa, que são menores do que a ilha de Marajó. A Suíça, por exemplo, tem mais ou menos o mesmo tamanho da ilha de Marajó. E outros países também. Alguns são bem menores até. E no entanto, com esse território imenso, nós temos de preservar a nossa soberania, evitar a penetração indevida, que eu acredito que aos poucos está sendo incentivada, e lamento muito, e temos, portanto, de transformar a Liga numa árdua defensora da nossa defesa. Eu acho que falei muito obrigado, e parabéns aos homenageados. Parabéns ao Monteiro e à sua diretoria. Professor, essa ida do Olavo Bilac ao Rio Grande do Sul ficou marcada mesmo, porque a sala onde ele se reuniu hoje está no Colégio Militar.
e tem uma menção a isso, tem uma placa, uma foto dizendo aqui houve uma reunião importante pela batalha pelo serviço militar obrigatório. Está lá até hoje a sala preservada com essas fotos. Bem, já caminhando para o nosso final, e antes do final, que eu quero que seja diferente do roteiro que a gente planejou aqui, eu gostaria de fazer os agradecimentos meus, pessoal, e da nossa equipe. Nossos agradecimentos a Deus, Senhor dos Exércitos, pelo dom da vida, proteção, amparo e orientação. Aos dirigentes da matriz da Liga Nacional em Brasília, pelo apoio. Aos agraciados pelas ações que justificaram as condecorações. A equipe da LDN, que com habitual eficiência nos proporcionou esse belíssimo evento. A professora Dalva Martins, excelente e dedicada diretora de planejamento, cuja incansável atuação foi relevante para o sucesso desta cerimônia. Ao presidente e funcionários do IHGB, pelo habitual apoio e constante colaboração. E, finalmente, a todos que nos honraram com as suas presenças. Eu gostaria de registrar o meu sentimento para esse momento. O meu sentimento não de presidente, o meu sentimento pessoal. Eu considero que, do ponto de vista afetivo, a maior autoridade presente a este evento é a doutora Eduarda, descendente de um dos fundadores da Liga da Defesa Nacional, o senhor Afonso Viseu. Então, eu convido a doutora Eduarda a fazer o encerramento deste ato. Muito obrigado, presidente. Bom dia a todos. É uma honra estar aqui, uma honra integrar essa mesa. O presidente Monteiro, que já conheço há alguns anos também, o antigo presidente Pedro Ernesto, almirante, o general Novaes, meu marido, André, é uma honra também estar aqui do seu lado. Bom, eu também fico surpresa para falar de improviso, mas repetindo, enfim, a palavra honra, porque é só essa mesmo que define o que eu estou sentindo agora, é de fato uma honra trazer um pouco do DNA, né, do sangue do meu trisavô aqui para essa mesa e para essa cerimônia, e o espírito dele, que de alguma forma passou já, eu sou a 4ª geração, meu pai já teve cerimônias aqui também, a minha avó já é falecida, mas a gente cresceu ouvindo as histórias da Liga e recebendo por gerações esses valores de patriotismo, de civismo. Eu hoje sou civil, minha família toda é de civis, meu marido é militar, mas a minha ascendência toda é de civis, e eu, enfim, trabalho na ICM, na Escola de Comando do Estado-Maior do Exército, como civil, estudo e trabalho e pesquiso defesa nacional já há alguns anos, coordeno a Rede Maria Quitéria de Segurança e Defesa, até o Daniel já fez um evento conosco. Então, de alguma maneira, a história tem uma forma de misturar o público e o privado, que quando a gente olha para trás e começa a pensar e refletir, a gente vê que de algumas coisas os caminhos talvez já estivessem escritos, e quis o destino também que eu conhecesse esse senhor aqui do meu lado, que com muita integridade, muitos valores, muito semelhantes aos meus, que nascido e criado no interior de São Paulo, eu nascido e criada aqui, enfim, da família que era na então capital do país, com esses valores todos que vieram da nossa família, e muitos valores semelhantes, e hoje carregamos juntos muitas bandeiras relacionadas àquilo que foi mencionado aqui por tantas vezes, né, essa questão do patriotismo, do civismo, e com isso, enfim, encerro essas palavras muito breves, mas para registrar o meu agradecimento por lembrar a memória do meu avô, chamamos de vovô Afonso, carinhosamente na família, e dizer que temos algumas fotos
Ontem mesmo falei com uma prima minha que falou que tem uma lata, um negócio enorme de fotos negativos, etc., que vai nos mostrar em breve, para a gente poder selecionar alguma coisa e trazer, quem sabe, para o acervo da Liga, se houver interesse. Então, agradeço mais uma vez pela acolhida, pela homenagem ao meu marido, pelos outros agraciados que certamente mereceram pelas ações que fizeram pela Liga e pelo nosso país. Muito obrigada. Muito obrigado. Então, estamos encerrando a nossa cerimônia. Eu convido a todos para um breve coquetel que será servido aqui em cima no terraço, pela escada, e os senhores vão ver, aqueles que ainda não conhecem, uma das mais belas vistas do Rio de Janeiro no nosso terraço. Então, vamos ao coquetel. Muito obrigado.